O dia em que o mundo escolheu a marca da besta. Apocalipse 13, versos 15 ao 18. E ele tinha o poder de dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que todos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, exceto aqueles que tivessem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. No versículo 18 do capítulo 13 do livro do Apocalipse, a Bíblia afirma claramente que 666 é o número de um homem. A palavra de Deus quer que você saiba que o anticristo é um homem e não um anjo. Ele é um homem e não um sistema. Ele é um homem e não um governo. Ele é um homem e não uma instituição. Ele é um homem e não uma organização. Ele é um homem e não uma sociedade secreta. Ele é um homem e não um ser espiritual. Ele é um homem e não uma força. Ele é um homem e não uma ideia. Ele é um homem e não uma teologia. Ele é um homem e não um movimento ou força. Não, a palavra de Deus quer deixar claro que, quando falamos do anticristo, estamos falando de um homem. E que homem ele será? A Bíblia descreve este homem como a besta do mar. Esta descrição simbólica do anticristo, a besta do mar, revela uma grande quantidade sobre a sua natureza, origem e caráter. É interessante ver que, embora o anticristo seja um homem, Deus não o vê como um homem feito à imagem divina de Deus, mas sim, Deus o vê como uma besta, como um animal selvagem sob o controle do dragão Satanás. Vemos no segundo versículo do capítulo 13 do livro do Apocalipse quem deu ao anticristo o seu poder. Apocalipse 13, verso 2. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. É Satanás quem lhe deu o seu poder e grande autoridade. Muitas pessoas subestimam grosseiramente o poder e a autoridade que Satanás possui. Primeiro, vamos estabelecer algo importante. A Bíblia frequentemente se refere a Satanás como o Deus deste mundo. Vemos isso em 2 Coríntios 4, verso 4, ou como príncipe do poder do ar. Vemos isso em Efésios 2, verso 2. Estes títulos dão visão à autoridade temporária de Satanás e sua influência no reino terreno. A epístola de João afirma até 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Estes textos juntos sugerem que Satanás tem alguma medida de autoridade sobre os reinos deste mundo, pelo menos por um tempo. Quando Jesus foi oferecido estes reinos, não foi porque Satanás tinha posse absoluta sobre eles, mas sim porque, no estado caído do mundo, Satanás foi permitido ter um reinado temporário. No entanto, Jesus, reconhecendo a natureza enganosa da oferta e o requisito de adoração a Satanás, recusou citando as Escrituras. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Como previamente afirmado, a Escritura afirma que o dragão, outro nome para Satanás, dará o seu poder, trono e grande autoridade ao anticristo, em Apocalipse 13, verso 2. O anticristo será energizado pelo próprio poder do inferno. Deus não vê o anticristo, que é a besta do mar, e o falso profeta, a besta da terra, como homens feitos à imagem divina de Deus. Ao invés disso, Deus os vê como bestas, como animais selvagens sob o controle do dragão Satanás. Isto é muito importante e lança luz sobre o fato de que todos os outros seres humanos que viveram e não aceitaram Cristo serão julgados no grande trono branco, conforme em Apocalipse 20, versos 11 ao 15. No entanto, somente dois seres humanos não redimidos perdem este grande julgamento no trono branco: o anticristo e o falso profeta. Eles nem mesmo são julgados, são diretamente lançados no lago de fogo.
Isso deve mostrar que estes dois indivíduos não são normais. Estes dois indivíduos serão alimentados por um nível de mal como o mundo nunca viu antes. Apocalipse 20, verso 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. O anticristo será maligno como nenhum outro. Assim como Jesus Cristo é Deus em carne, o que significa que a besta será Satanás em um corpo humano e ele terá o número 666. Sempre que você vê o número 666, precisa estar ciente e cauteloso, pois não é um número com o qual você quer estar associado. Muitas bandas de rock e meios de comunicação brincam com o número 666, mas esse número é algo com o qual você não deve se associar. Não quero nada a ver com isso. Lembro-me de algumas décadas atrás, comprei um telefone e 3 dos números no meu número de celular eram 666. Eu disse, não, obrigado, senhor, e liguei para o provedor para mudar esse número. Imagine ser um pastor entregando seu número para as pessoas, e então dizer 666. Isso não é uma boa aparência. Nunca tenha nada a ver com esse número, pois é o número de um homem. É o número de uma besta. Hoje, quero falar sobre o dia em que o mundo escolheu a marca da besta. No panorama da profecia bíblica, uma das cenas mais cativantes é, sem dúvida, quando a marca da besta é introduzida e aceita. O mundo escolherá a marca da besta da mesma forma que o mundo escolheu rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Este momento sombrio e arrepiante na história futura é mais do que um espetáculo do fim dos tempos. Ele reflete profundamente as escolhas e alianças da humanidade. Escolhas têm consequências, e a todos nós é dada uma escolha. Escolhas têm consequências, lembre-se disso. O besta é um Cristo falsificado. É crucial entender isso. O anticristo é a tentativa mestra de Satanás de zombar, imitar e difamar o Salvador genuíno, Jesus Cristo. Satanás sempre se tratou de imitação, embora distorcida. Assim como a moeda falsa revela o valor da moeda verdadeira, a aparência do anticristo destaca o valor e a verdade de Jesus Cristo. No entanto, aqui está a ironia amarga. Este mundo não receberá o verdadeiro Jesus Cristo, mas receberá o anticristo. É uma escolha que ressoa com consequências profundas. Escolhas têm consequências. Cada um de nós, quando nascemos neste mundo, tem a opção de fazer escolhas, e nossas escolhas têm consequências eternas. Nenhum de nós deixará de existir 100 anos a partir de agora, 1000 anos a partir de agora, ou até mesmo 1 milhão de anos a partir de agora. As escolhas que fazemos são escolhas eternas, têm consequências. Vivemos em um mundo que tenta suavizar, um mundo que tenta borrar as linhas, um mundo que tenta esconder o fato de que escolhas têm consequências. Embora a marca da besta não esteja em operação hoje, você e eu temos uma escolha a fazer. É Jesus Cristo ou o anticristo de uma forma ou de outra. Não há meio termo. O dia em que o mundo rejeitou Cristo é o dia em que o mundo, talvez sem saber, aceitou o anticristo e as marcas de seu domínio. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta não foi um salto repentino para as trevas, mas uma culminação de muitas escolhas feitas em rejeição à luz do mundo. Veja, se rejeitarmos Jesus Cristo, é quase inevitável que aceitemos o anticristo. Não se pode simplesmente permanecer neutro em questões de significado eterno. Quando empurramos a verdade para longe, só resta abraçar a decepção. Não há meio termo. Quando empurramos a verdade para longe, só resta abraçar a decepção. Não há meio termo. E como este mundo empurrou a verdade que é o Senhor Jesus Cristo? O mundo rejeitou a verdade de Jesus Cristo, mas, tragicamente, o mundo acreditará na mentira do anticristo. É como se a bússola espiritual da humanidade, tendo perdido o verdadeiro norte, estivesse disposta a seguir um polo magnético falso. E como esse polo magnético falso virá, o mundo nunca viu nada parecido com o anticristo. As pessoas o amarão e o adorarão, e aqueles que não o amarem e o adorarem serão coagidos a adorá-lo. Além disso, considere as profundezas da decepção. O mundo não adorará a Cristo, aquele que levou seus pecados,
aquele que usou a coroa de espinhos e estendeu a graça livremente. No entanto, eles se prostrarão diante do Anticristo, a encarnação de tudo o que é contrário à graça, ao amor e à verdade. Isso me lembra das palavras de Jesus em João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e você não me aceita. Mas se outra pessoa vier em seu próprio nome, você o aceitará. A essência deste versículo destaca como as escolhas têm consequências. Escolhas podem levar à vida ou à calamidade, especialmente à calamidade eterna. A escolha do mundo de rejeitar Jesus Cristo, Deus encarnado, a encarnação do amor, da graça e da verdade, abre a porta para um substituto que é um polo oposto. O Anticristo, que encarna ódio, falta de lei e decepção. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta não será apenas um dia de consequência temporária, mas revelará a consequência eterna das escolhas que os seres humanos vêm fazendo o tempo todo ao rejeitar Cristo. A humanidade, essencialmente, deixa um vazio. Natureza aborta um vácuo, e assim o faz o reino espiritual. Esse vazio será preenchido por aquele que vem em seu próprio nome, ao contrário de Jesus, que veio fazer a vontade de seu Pai. O Anticristo virá para fazer a sua própria vontade e, por extensão, a vontade de Satanás, o pai das mentiras. O Anticristo não apontará as pessoas para Deus. Ao invés disso, ele as apontará para si mesmo e exigirá adoração para si. O mundo estará tão enganado que acreditará ser um ato razoável e necessário. A aceitação do Anticristo e de sua marca será a culminação das escolhas da humanidade contra Deus, um clímax de rebelião, um ápice de delírio coletivo. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta será um dia marcado por cegueira espiritual sem precedentes. Uma cegueira que poderia ter sido evitada se o mundo tivesse aceitado Jesus, a luz do mundo. O domínio do Anticristo será diferente de tudo o que o mundo já viu. Seu império se estenderá por continentes, engolfando nações e culturas de leste a oeste, norte a sul. Nenhum canto da terra ficará intocado por sua influência abrangente. Seu reinado trará consigo uma unidade de controle, onde todo o sistema político, econômico e social se curvará à sua vontade. Pessoas de diversas origens, idiomas e crenças se encontrarão sob a sombra de sua autoridade onipresente. Tecnologia, comércio e canais de comunicação serão utilizados como instrumentos de sua dominação, garantindo que a resistência seja reprimida e a conformidade seja imposta. Esse domínio global sem precedentes consolidará o poder em suas mãos, fazendo dele não apenas um líder político, mas uma força que busca ditar a consciência e a alma da humanidade. Em conclusão, embora o Anticristo tenha seu momento temporário, a vitória eterna pertence a Jesus Cristo. Enquanto estudamos a profecia e olhamos para o que está por vir, vamos também examinar nossos corações hoje. Que nossas escolhas reflitam nossa lealdade ao verdadeiro Cristo e não sejam influenciadas pelas crescentes decepções do mundo. Ao compreender o falso, podemos apreciar, honrar e nos comprometer mais profundamente com o Salvador genuíno. Mateus 20, 4 versos. 1 ao 14. Jesus saiu e partiu do templo, e seus discípulos se aproximaram para mostrar a ele os edifícios do templo. Jesus disse a eles: Vede todas estas coisas. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondeu: Vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Tende cuidado para não serdes perturbados, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então sereis entregues à aflição e sereis mortos, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
E então muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e se odiarão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Refletindo sobre os ensinamentos de Jesus em Mateus 24:14 e comparando-os com o estado atual do mundo, torna-se evidente que estamos testemunhando o cumprimento de suas palavras proféticas. Jesus ofereceu uma visão geral das condições mundiais que marcarão o período entre sua ascensão e o fim dos tempos. Dias que antecedem a sua segunda vinda, suas descrições, embora amplas, ressoam profundamente com o nosso mundo atual. É quase como se estivéssemos sendo entregues uma lente espiritual que nos permite ver nosso mundo através das revelações proféticas de Jesus. Ao relacionarmos eventos atuais com suas palavras, torna-se claro que estamos nos aproximando do cumprimento de Mateus 24, versos 1 ao 14, com guerras e rumores de guerras. Ligue o noticiário e as reportagens estão cheias de nações se levantando contra nações, reinos em conflito com reinos. Fome. Relatórios globais mostram que muitas regiões estão sofrendo com escassez de alimentos e desnutrição. Terremotos. Atividades sísmicas estão se tornando mais frequentes, com tremores abalando partes do mundo que antes eram consideradas estáveis. No entanto, é crucial entender que nenhum desses eventos isolados indica singularmente o retorno iminente de Cristo. Em vez disso, eles pintam coletivamente uma imagem maior. Quando Jesus chamou esses eventos de o começo das dores, ele estava fornecendo uma ilustração vívida. A frase original pode ser comparada ao início das dores de parto. Qualquer um familiarizado com o parto entende a natureza das contrações. Elas começam fracas e depois aumentam em frequência e intensidade à medida que o parto se aproxima. Desenhando esse paralelo, não devemos estar procurando por um evento monumental que sinalize o retorno de Jesus, mas sim pela crescente frequência e intensidade de guerras, fomes, terremotos e outras tragédias que servem como indicações coletivas, assim como as contrações apontam para um parto iminente. Esses eventos significam que a criação anseia pelo segundo advento de Cristo. O que você, como filho de Deus, precisa observar é a frequência e a intensidade. Essa perspectiva é essencial em nossa interpretação. Embora seja fácil olhar para um evento significativo e declarar "este é o sinal", Jesus encoraja uma visão mais ampla. Coletivamente, esses são sinais. Eles representam o começo das dores e, como as dores de parto iniciais, eles nos preparam para o que está por vir. Além disso, a importância não está apenas em reconhecer esses sinais, mas na postura do coração que eles encorajam. Se realmente acreditamos que estamos vivendo no começo das dores, isso deve incutir uma urgência em nossos corações, uma urgência de que o tempo está se esgotando, uma urgência de buscar o Senhor enquanto o podemos encontrar, uma urgência de compreender que estamos nos aproximando do livro de Apocalipse, uma urgência de espalhar o Evangelho, aprofundar nosso relacionamento com Jesus e ser embaixadores de sua paz em um mundo cada vez mais tumultuado. Vez após vez, precisamos nos lembrar de que estamos literalmente vivendo no começo das dores. O começo das dores não é mais uma profecia, não, eles estão aqui. Os dias em que você vive são o começo das dores. Os dias em que você vive são o fim dos dias. Os dias em que você vive são proféticos. Os dias em que você vive são uma encruzilhada da eternidade. Os dias em que você vive são o desdobramento do Apocalipse. Os dias em que você vive são o testamento da verdade predita. Os dias em que você vive são as páginas finais da história terrena. Cada manchete, cada tragédia e todas as perturbações globais não devem nos levar ao medo, mas a uma fé mais profunda. É um chamado para entender os tempos e reconhecer a mão soberana de Deus guiando os eventos mundiais. Não se surpreenda com o que está acontecendo em nosso mundo.
Jesus nos disse que isso aconteceria. Sim, as dores são reais. A dor, o sofrimento e o caos são palpáveis. Mas deixe que eles sirvam como um lembrete de que esses são apenas os começos. Assim como as dores de parto culminam finalmente na alegria de um novo nascimento, essas dores apontam para a esperança do retorno de Jesus e o estabelecimento de seu reino eterno. É fácil olhar para o mundo e acreditar que tudo está fora de controle, mas gostaria de lembrar a você, meu amigo, que servimos a um Deus vivo, um Deus soberano. Tudo não está fora de controle. Ele trabalha todas as coisas de acordo com o conselho de sua própria vontade. Deus está no comando. Jesus deixou claro que todas as coisas listadas em Mateus 24 farão parte dos últimos dias, tempos perigosos. Você está constantemente ouvindo rumores de guerras, está constantemente ouvindo sobre pessoas morrendo e você não sabe o que fazer. Você sente que não está seguro, sente que não pode suportar mais esses males no mundo, sente como se o mundo e os governantes estão ficando cada vez mais perversos a cada dia. Jesus disse que você não deve se desencorajar por causa disso. Ele disse que você não deve se preocupar, não importa o que aconteça neste mundo, não importa o que o governo faça no país em que você vive. Não se desencoraje, não viva com medo. Lembre-se de que Deus ainda está no seu trono, e enquanto Deus ainda estiver no seu trono, você não precisa ter medo, não precisa viver com medo. Deus está observando você, tudo o que você diz, tudo o que faz. Deus está observando cada movimento que você faz. Não passa um segundo em que Deus não tenha seus olhos sobre você. Deus está observando você. Onde quer que esteja agora e o que quer que esteja fazendo, saiba que Deus está observando você. Tipicamente, quando eu digo isso às pessoas, elas ficam nervosas, ficam com medo e apreensivas. Mas o problema é que ainda veem Deus não como um pai, mas como alguém com quem estão em inimizade. Se você é nascido de novo, o fato de Deus estar observando você não deve trazer medo ao seu coração, mas deveria trazer paz. Uma paz que supera todo entendimento. Uma paz que não vem deste mundo. Você não está mais em inimizade com Deus por causa do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem jamais te amou como o Senhor Jesus te ama. Ele morreu por você. Ele experimentou a morte mais profunda por você. Deu sua vida por você. E agora, neste exato momento, Ele é o que está sentado à direita do Pai e Ele está advogando por nós. Tudo se trata do Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez por você, o que Ele fez pela sua noiva. Agora, como sabemos, a Bíblia nos diz que estamos vivendo nos últimos dias. Estamos verdadeiramente na 11ª hora e no 59º minuto da civilização humana. Podemos ver tudo o que Jesus nos disse que aconteceria em Mateus 24 está acontecendo agora. Um exemplo perfeito de que Deus ainda está no controle é visto em Daniel 4, versos 24 ao 27. Esta é a interpretação, ó Majestade, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o meu Senhor, o Rei. Você será expulso do convívio com as pessoas e viverá com os animais selvagens. Você comerá grama como o boi e será encharcado com o orvalho do céu. 7 tempos passarão por você, até que reconheça que o Altíssimo é soberano sobre todos os reinos da terra e os concede a quem ele deseja. O comando de deixar o toco da árvore com suas raízes significa que seu reino será restaurado a você quando reconhecer que o céu rege. Portanto, ó Majestade, por favor, aceite o meu conselho. Renuncie aos seus pecados, fazendo o que é certo, e à sua maldade, sendo gentil com os oprimidos. Talvez então a sua prosperidade continue. Você consegue imaginar que Nabucodonosor era um rei que frequentemente recebia glória e adoração por seu império. Sob seu domínio, o Império Babilônico foi um dos reinos mais poderosos do mundo, e Babilônia se tornou uma cidade formidável. Nabucodonosor estava no auge. Tudo e todos estavam abaixo dele. Ele tinha tantos recursos à sua disposição e recebia glória e adoração por isso. No que dizia respeito a Nabucodonosor, não havia ninguém mais elevado do que ele.
Mas Deus humilhou esse homem e por 7 anos ele foi colocado de joelhos e teve que comer grama como um animal selvagem. Isso nem é a parte impressionante. O contexto é que quando isso aconteceu, Israel ainda estava sob o domínio de seu império. Mas Deus reduziu o imperador para mostrar que ele ainda está no controle. Nabucodonosor era conhecido como o destruidor de nações, mas foi reduzido a comer grama. Digo tudo isso para destacar o fato de que Deus ainda está no controle, não importa a direção que o mundo tome. Temos um Deus no céu que é grande e está no comando. Não importa quem esteja no assento de autoridade nesta terra. No fim das contas, Deus está no controle, e o Deus que está no controle é o Deus que está te observando. Você não precisa viver com medo em sua própria vida, não importa a direção que sua vida tome. Lembre-se de que Deus ainda está no controle. Não importa quem o traiu, pode até ser sua esposa ou marido que o traiu, mas lembre-se de que Deus ainda está no controle. José foi traído por seus irmãos, mas quem estava no controle? Deus. Não é maravilhoso que Deus está te observando? Aquele que está em última instância no controle está interessado em sua vida e na vida de sua família. Aquele que te ama está interessado em sua vida. O que mais ele tem que fazer para te mostrar que te ama? Ele é a razão pela qual você está indo para o céu. Você não está indo para o céu porque é uma boa pessoa. Há muitas boas pessoas no inferno agora. Ser uma pessoa boa e moral não te levará nem um segundo para o céu. Você não está indo para o céu por causa da quantidade de dinheiro que você deu, você não está indo para o céu por causa do número de pessoas que você ajudou, seu sobrenome, a quantidade de tempo que você ora, não fará nada por você. O número de serviços na igreja que você frequenta não te ajudará. A verdadeira razão pela qual você está indo para o céu é por causa de um homem que veio a esta terra há 2000 anos e morreu por seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Merecíamos o fogo do inferno, merecíamos a destruição eterna, merecíamos experimentar a plena ira de Deus sem limites. Merecíamos estar naquele lugar para onde o homem rico foi na história do homem rico e Lázaro. Merecíamos ir para aquele lugar de choro e ranger de dentes, mas a Bíblia nos diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus que nos salvou daquele lugar. É o amor de Deus que nos salvou da eternidade no inferno. Jesus veio e pagou o preço. Com muita frequência, abrimos as notícias e vemos todas as coisas acontecendo no mundo, e tudo o que vemos são tempos perigosos. Estou aqui para te lembrar de que Deus está no controle. Você não precisa ter medo ou viver com medo. Aquele que está em última instância no controle está cuidando de você, à medida que o começo das dores se desenrola. Não tenha medo, saiba que você serve a um Deus vivo.